Hoje eu vou te explicar como que funciona a mufla para que você possa criar acessórios, peças decorativas, peças utilitárias com total segurança no conforto da sua casa e ainda poder gerar com essas peças uma ótima fonte de renda. Pegando a área de acessórios femininos, por exemplo, dá uma olhada nessa peça aqui. Essa daqui é uma peça onde o pingente dele é feito totalmente de vidro, claro, adicionado uma arte feita à mão, onde esse pingente pode facilmente ser feito utilizando o seu micro-ondas. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui eu te mostro como que você pode transformar qualquer garrafa de vidro ou até mesmo vidro plano em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa com um passo a passo muito simples que qualquer pessoa iniciada ou não na vidrofusão pode seguir, eu vou deixar o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Nele você vai encontrar técnicas, dicas, passo a passo e projetos muito interessantes que você pode estar colocando em prática ainda hoje. O link vai estar aqui na descrição. E a ideia desse vídeo veio através de um comentário que eu recebi aqui no YouTube. O comentário é o seguinte: por que o vidro do micro-ondas não derrete? Bom, pessoal, para responder essa pergunta é primeiro muito importante você entender como que funciona a mufla. Mas antes disso, o que é a mufla? Ela é um tipo de forno que foi projetada para ser utilizada em conjunto com o micro-ondas, onde ela converte as ondas do micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela, trazendo aqui para o universo da vidrofusão o vidro. Ah, Evandro, mas as micro-ondas funcionam somente com partículas de água. Vamos supor que isso seja verdade. Trazendo aqui para esse contexto, o que você acha que vai acontecer se eu pegar isso daqui, ó, um estilete, e colocar dessa forma dentro do micro-ondas e ligar ele? Provavelmente vai acontecer algo que a gente aprendeu que é perigoso. Um outro exemplo disso é colocar alumínio, papel alumínio dentro do micro-ondas. Até mesmo uma uva, você já deve ter visto aí na internet que se você colocar uva para esquentar no micro-ondas, algo de bom tende a não acontecer. Então, logo, as micro-ondas não funcionam somente com partículas de água. Queira você ou não acreditar nisso, isso é um fato. E o que isso tem ou não a ver com o fato do prato do micro-ondas derreter quando você utiliza ele para vidrofusão? Para entender isso melhor, eu vou explicar de uma forma um pouco mais aprofundada como que funciona e como você utiliza a mufla em conjunto com o micro-ondas. Aqui eu vou mostrar para vocês uma animação bem simples que eu fiz, que eu acredito que vai ilustrar muito bem essa relação entre mufla e micro-ondas para vocês. E também vai explicar o porquê que o prato, que mesmo a mufla chegando a temperaturas próximas ou até superiores a 900 graus, mesmo assim o prato não quebra. Então aqui a gente tem um micro-ondas, é um micro-ondas bem simples, pessoal, eu fiz só de forma ilustrativa. Essa parte aqui no cantinho é a tampa está aberta. Então assim, o primeiro passo é, uma vez que você já preparou o micro-ondas e já preparou a sua mufla para levar para dentro dele, você faz o seguinte: você leva a base da mufla pro micro-ondas. A base é essa parte aqui, geralmente é na base que a gente monta a peça. Existem alguns casos em que a gente inverte a base com a tampa. A base é a parte que fica embaixo da mufla e a tampa é a tampa. Geralmente a gente monta a peça na base. Colocou a base no micro-ondas, a gente vem, coloca a nossa peça em cima da base. É claro que a base já tem que estar preparada com desmoldante para receber a peça, o seu projeto, para ser realizado a fusão. Venho, tampo a mufla com cuidado para que ela não balance dentro do micro-ondas e, por consequência, o sanduíche que você preparou lá dentro, ele não mexa ou não saia do lugar. Porque caso saia do lugar e encostar na camada de aquecimento, você pode ter uma surpresa bem desagradável. Então assim, pessoal, fechou a mufla? Essa parte aqui, ó, é a parte de dentro da mufla. Percebe que aqui nas laterais, nas bordas da mufla, isso na parte de dentro, tem uma linha mais escura? Essa daqui é o que a gente chama de camada de aquecimento. É ela quem converte as ondas do micro-ondas em calor bruto, nesse caso aqui para o vidro. É ela que faz com que a temperatura dentro da mufla atinja até mesmo temperaturas superiores a 1000 graus. Como aqui é um canal focado em vidrofusão, eu geralmente costumo falar somente 900 graus e mesmo assim tem muita gente que não acredita que é possível trabalhar isso tudo de temperatura dentro do micro-ondas, um micro-ondas comum.
Fechei a mufla, liguei o micro-ondas, as ondas do micro-ondas elas começam a agir dentro do micro-ondas, essa camada de aquecimento ela começa a esquentar o interior do micro-ondas, por consequência, começa a esquentar o vidro também, e aí ela chegando na temperatura de fusão do vidro, que gira em torno, dependendo do vidro, a temperatura de fusão tem início em 700, 730 graus, dependendo do vidro, e isso já é o suficiente para as duas placas começarem a fundir. Feito isso, aqui a gente percebe que a temperatura sobe bastante dentro do micro-ondas. Feito isso, você observou que já aconteceu a fusão, a peça já está pronta, já alcançou o resultado que você espera, basta você interromper o ciclo, ou seja, desligar o micro-ondas e retirar a mufla de dentro dele para que o resfriamento da peça aconteça com a mufla fora do micro-ondas. Por quê, pessoal? Voltando aqui em relação à mufla. A mufla, o corpo da mufla, ela funciona como se fosse um isolante térmico que mantém toda essa temperatura dentro dela. É por isso que, mesmo assim, essa temperatura, por mais que dentro da mufla esteja uma temperatura próxima aos 900 graus, na parte externa está girando ali em torno de 60, 80, no máximo 100 graus. Eu ainda não lembro de ter trabalhado com alguma mufla que na parte de fora chegou aos 100 graus. Pelo menos eu nunca trabalhei. Existem casos, principalmente de pessoas que trabalham com cerâmica, que a mufla chega a uma temperatura muito alta também fora na parte externa dela. Isso se deve porque os tempos geralmente utilizados para trabalhar a cerâmica geralmente são maiores do que os que eu mostro aqui no canal trabalhando a vidrofusão. Inclusive eu explico tudo certinho no livro digital e também livro físico Vidrofusão, Arte no Micro-ondas. Portanto, pessoal, como lá dentro a temperatura está muito alta e não se passou muito tempo a ponto da temperatura começar a ser projetada para fora da mufla também, eu consigo fazer isso, ou fazer uma fusão completa em cerca de 9, 10, no máximo 12 minutos. E como a mufla, só para a gente finalizar aqui, como a mufla funciona como isolante térmico que mantém a temperatura dentro dela, vazando o mínimo possível, principalmente o vazamento acontece na chaminé, e aí tem os motivos pela qual isso deve acontecer. É por isso que mesmo colocando a mufla em cima do prato do micro-ondas, no meu caso, que uma queima demora cerca de 9 minutos, mesmo assim o prato do micro-ondas ele resiste muito bem ao trabalho com a mufla. Eu recomendo, pessoal, que caso você esteja iniciando na vidrofusão, tem links aqui embaixo, caso você queira iniciar, caso você esteja iniciando, você suspenda a mufla para quê? Como você ainda está aprendendo, ainda está criando seus próprios tempos com base nas suas próprias variáveis, é interessante você suspender a mufla e colocar uma proteção na parte de baixo entre o prato e a mufla, para que caso você exagere um pouco no tempo, o seu prato o prato do micro-ondas não seja danificado. Bom, pessoal, percebeu aqui como é simples a utilização da mufla? Ah, e um detalhe aqui bem interessante também. Como a mufla, como o vidro está no interior da mufla e dentro dela as ondas do micro-ondas não estão fazendo mais tanto efeito porque elas estão sendo convertidas na camada de aquecimento, é possível também trabalhar metais utilizando a mufla, desde que eles estejam dentro dela. Aí vai ter gente que vai falar, mentira. Bom, enfim, tem vários alunos que trabalham com ourives, enfim, trabalham fundindo metais utilizando a mufla. E é claro que você não vai encontrar esse conteúdo de forma muito aberta na internet, porque geralmente quem sabe das técnicas de trabalho com metal utilizando o micro-ondas, geralmente, dificilmente vai compartilhar de forma gratuita, porque afinal é o trabalho dele. E resta as pessoas entenderem que se algo, um determinado conhecimento é o ganha-pão de uma pessoa, é claro que ela não vai espalhar esse ganha-pão dela de forma tão simples assim para todo mundo. Sejam para pessoas que vão utilizar ou pessoas que simplesmente estão ali só por curiosidade. Entendeu como que funciona esse conjunto entre mufla e micro-ondas e percebeu que por conta dela funcionar como isolante térmico, não tem como o calor, todo esse calor que está dentro dela,
ser projetado diretamente para o prato do micro-ondas. Isso, claro, você tem que saber exatamente o que você está fazendo para que nenhum imprevisto aconteça. Agora, uma vez que você entendeu isso, vou dar aqui uma breve explicação de como que você prepara uma peça para levar para a mufla e aí sim realizar a vidrofusão. Pegando como exemplo essa peça aqui, eu fiz ela utilizando vidro de garrafa, onde eu cortei ela redondinho, duas peças iguais em tamanho e formato, para que daí sim, a partir daqui, a gente realize a técnica de sanduíche, que é vidro sobre vidro. No meio, como vocês podem ver, eu adicionei um pigmento. Aqui é uma pigmentação bem simples que você encontra isso de forma muito mais profunda no livro digital e também livro físico Vidrofusão Arte no Micro-ondas. Feito essa pigmentação, eu levo a peça para a mufla, levo a mufla para o micro-ondas, inicio o meu ciclo e após o final eu tenho uma peça pronta. Eu realizei dessa forma a vidrofusão utilizando a mufla e micro-ondas. E é dessa forma que você utiliza a mufla. Lembrando que caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática, no conforto da sua casa, utilizando o seu próprio micro-ondas, o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu procurei ao máximo possível sanar essa dúvida de como que funciona a relação entre mufla e micro-ondas e também o porquê que o prato não quebra. Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha me feito entender nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi o Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!